Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas box e cabeceiras até travesseiros e colchonetes de alta qualidade, além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos 2 anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas, e a loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Braune, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, @sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Nascida há mais de 20 anos, a Free Online segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a Free Online acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região. Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto Casa atua há anos com crianças que diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e tem garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe Free Online, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso dizemos sempre, Free Online. Você feliz. Confira em Bom Jardim um laboratório de excelência para a realização dos seus exames, o Laboratório Daylab. Com ótimo atendimento, localização e total segurança e procedência para a realização dos seus exames. O Daylab está presente em Cachoeiras de Macacu, tendo sua sede em Nova Friburgo, desde 2016, atendendo com qualidade. Confira as novidades lá no Instagram, @daylabnf. Em Nova Friburgo, conheça a Soneca Home, a loja de móveis onde sua satisfação é o nosso compromisso. Não só vendemos móveis, nós transformamos seu espaço com produtos cuidadosamente selecionados. Nossos produtos são personalizáveis de acordo com o gosto de cada cliente. Alteramos tamanhos e tecidos de sofás, as cores e tamanhos de mesas, sem contar que vendemos cadeiras separadamente, permitindo que você monte seu próprio conjunto. Desde mesas extensíveis até sofás-cama que otimizam espaço, personalize cada detalhe para refletir o seu estilo. A excelência no atendimento e a alta qualidade dos nossos móveis nos levaram ao título de loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas.
Venha transformar sua casa com a Soneca Home. Estamos em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Telefone 22998648087. Acompanhe nosso Instagram para conhecer as novidades, @sonecahome.nf. Soneca Home. Transformamos casa em lar. Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um No Ar Podcast. Uma ótima quinta-feira para você. E você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, olha, se inscreva. Quem sabe você está chegando aqui por causa da nossa convidada, a primeira vez que você está batendo na porta aqui do No Ar Podcast. Se inscreva, venha fazer parte do nosso canal e também acompanhe o No Ar Podcast nas redes sociais. Nós estamos disponíveis no Instagram, TikTok, é só procurar por lá que estamos disponíveis, ok? Nós estamos nessa semana recebendo aqui de forma ao vivo os candidatos a prefeito de Bom Jardim. Ontem nós recebemos aqui a Simone Capozzi, que também estava representando o Paulo Barros. O Paulo não esteve presente devido a compromisso de campanha, mas a Simone esteve presente. Na terça-feira seria o dia do Afonso Monerá, Ronaldinho, né, candidatos a prefeito e vice, mas também devido a compromissos de campanha, eles não puderam estar presentes. E amanhã, sexta-feira, estaremos recebendo ao vivo Marlo Jardim e Nivaldo da Farmácia, candidatos a prefeitos aqui de Bom Jardim. E também nessa sequência de podcasts especiais de eleição 2024, estamos recebendo também alguns candidatos a vereador da nossa região. E hoje nós estamos recebendo uma candidata a vereadora de Nova Friburgo, Rebeca Loubach. Seja muito bem-vinda ao nosso No Ar Podcast. Muito obrigada, Thiago. Agradeço muito a oportunidade, né? A gente que é vereador não tem a possibilidade que os candidatos a prefeito têm de irem para a TV, de conversarem. Então, é muito bom ter esse espaço. Obrigado por ter aceito o convite. E os vereadores aqui têm uma vantagem, porque os candidatos a prefeito têm tempo. A gente bota 1 hora só para eles falarem de propostas. Os vereadores podem falar mais à vontade. Então, no podcast, os vereadores têm uma certa regalia nesse sentido. Mas a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história da Rebeca e também os projetos e ideias que ela tem para Friburgo, beleza? Eu quero agradecer os nossos parceiros aqui do nosso No Ar Podcast, o SAF Assistencial, que tem a plataforma de desconto chamada Sou Vantagens, que é exclusiva para quem é associado da SAF. Você que está assistindo o nosso No Ar Podcast aí, está passando um QR Code aqui embaixo, também vai estar passando durante o episódio. Você pode escanear esse QR Code, você vai para a plataforma Sou, e lá você vai colocar seus dados pessoais, fazer seu cadastro bem fácil, colocando também seu número do cartãozinho SAF. E dentro da plataforma tem mais de 200 empresas que dão descontos para quem é associado SAF e cadastrado no Sou Vantagens. Também tem sorteios sempre acontecendo dentro da plataforma, tem sorteio de iPhone, notebook e tem cursos online com certificados 100% gratuitos. Então participe da plataforma Sou Vantagens, que você vai ter várias vantagens. E é exclusivo para quem é associado da SAF. Se você ainda não é um associado, procure a loja SAF mais próxima da sua casa e associe-se. Amigos Fazem Planos, SAF Assistencial. Grande parceiro também aqui do nosso No Ar Podcast é a Free Online. A Free Online tem os melhores planos de internet para a sua realidade. Você que precisa de internet para trabalhar em casa, home office, né? Fazer atendimentos online, você que precisa de internet para assistir filmes, séries, também assistir o No Ar Podcast sem travar, uma internet de qualidade. A Free Online tem planos ideais para você. Acesse o QR Code que também está passando aqui embaixo, também vai estar passando durante o episódio, e vá lá para o site da Free Online e confira os planos ideais para a sua cidade, para a sua realidade. A Free Online aqui na nossa região consolidou a Terabyte. A Free Online é top, a Free Online é você feliz. E também nós temos nossos grandes parceiros do Laboratório Daylab, localizado em 3 cidades aqui na nossa região: Cachoeira de Macacu, na Clínica Martinez, Nova Friburgo, ao lado do Hospital Municipal Raul Sertã, e aqui em Bom Jardim, em frente à Santa Casa de Misericórdia, logo em frente ali o Pronto Socorro. O Laboratório Daylab, desde 2016, atende com qualidade, desde o momento que você chega no laboratório para realizar seus exames até o momento da entrega do resultado. Lembrando que se você tem uma pessoa acamada, uma pessoa idosa que não pode ir até o laboratório, entre em contato com o laboratório que eles fazem a coleta a domicílio. Bacana, né? Então, entre em contato através do Instagram, que está passando aqui embaixo também, @daylabnf, e confira
tudo que o Daylab tem de novidade para você. Lembrando que o Daylab aqui na nossa região é referência em exame toxicológico. Você que vai tirar carteira de caminhão, carreta, prestar algum concurso público que exija o exame toxicológico, o Daylab realiza este exame, ok? Daylab, laboratório de análises e pesquisas clínicas, top, né? E também nossos grandes parceiros em Friburgo, né? Terra da nossa querida Rebeca Lobac, é a Soneca Colchões. A Soneca tem 2 lojas em Nova Friburgo, logo na entrada da cidade, em Conselheiro Paulino, e também no centro da cidade, na Avenida Alberto Braun. E lá você encontra verdadeiros especialistas em colchão. Colchão não é tudo igual, de acordo com o seu biotipo, com a sua idade, tem um colchão de acordo para a sua realidade. E 1/3 da nossa vida a gente passa em cima de um colchão. Então, para a gente ter um dia produtivo de trabalho, a gente precisa ter uma boa noite de sono. E isso passa de ter um colchão de qualidade. E lá na Soneca você encontra uma grande variedade de colchões com uma excelente qualidade. E, além de colchões, lá na Soneca você encontra cabeceiras, camas box, camas com baú. Também tem estofados, né, com sofá-cama, sofá retrátil, uma grande variedade, além de travesseiros. Confira, a Soneca Colchões foi eleita em 2023 como a líder em satisfação do cliente, eleita pelos friburguenses. Muito legal, né? Então, se você ainda não a conhece, conheça a Soneca Colchões também aqui no Instagram, @sonecacolchõesNF. E a Soneca também tem a Soneca Home, que fica localizada no bairro Duas Pedras. Top demais e gratidão a todos os nossos parceiros que estão com a gente aqui no nosso Noar Podcast. Rebeca, vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Eu quero conhecer quem é a Rebeca Lobac, né? Quantos anos você tem? Fala para mim um pouquinho sobre a sua trajetória. Você nasceu em Friburgo mesmo? Conta um pouquinho sobre quem é a Rebeca. Então, Thiago, eu não nasci em Friburgo. Na verdade, eu sou pessoense, eu sou de João Pessoa, lá na Paraíba. Mas vim para cá muito pequenininha, porque o meu pai é friburguense, a minha mãe é de lá, eles se conheceram lá. E eu vim para cá com 2 anos. E aí vim morar, né, aqui em Friburgo, comecei o colégio, obviamente estudei no Colégio Anchieta, que é um colégio de referência lá, né, muita gente estudou lá, tem história com Anchieta. E eu sempre fui uma criança muito comunicativa, né? Eu entrei no teatro quando eu era muito pequena, e eu até agradeço, porque eu acho que tudo na vida a gente aprende. Acho que, inclusive, ser comunicativo a gente aprende. E o teatro me deu esse espaço. E aí, cresci em Friburgo. Eu sou friburguense porque eu ganhei o título de cidadania, e eu amo Friburgo. Então, até isso a gente aprende, né? Eu aprendi a amar Friburgo. E aí, no ensino médio, eu fiz a minha primeira, digamos assim, participação política efetiva, que eu fiz um projeto de doação de absorvente em Nova Friburgo. E, na época, foi uma coisa que mudou a minha visão sobre tudo. Eu sempre gostei de estar na Câmara, né? Porque o meu pai, ele tinha a vida pública dele, eu sempre gostei de acompanhar, eu sempre estava lá. Muitos assessores falam que lembram de mim pequena andando pela Câmara. E aí eu fiz esse projeto e pouco tempo depois eu fui morar em Niterói, porque eu sempre falei, né, eu sempre quis grandes oportunidades, assim, procurar lugares que me dessem oportunidade. E infelizmente a gente sabe que Nova Friburgo não é uma cidade muito acolhedora com jovens no sentido de oportunidade. Falta mesmo oportunidade para a galera mais nova em Friburgo. E aí por isso eu fui morar em Niterói, fiz o ensino médio lá. Depois fiquei um tempo lá, voltei para Friburgo por um tempinho, um pouco depois da pandemia. E logo depois voltei para Niterói de novo, porque eu comecei o curso de licenciatura em Ciências Biológicas, lá na UF de Niterói. E aí fiquei lá por 2 anos, até que nesse ano eu vim fazer odontologia aqui em Friburgo, né? E estou cursando atualmente odontologia, na UF também de Friburgo, então acabou que continuei na UF. E vim de novo para perto dos meus pais, que é uma transição muito doida também, você morar sozinho, voltar a morar com os pais, mas é muito bom e eu queria muito estar perto do meu pai, né, nessa campanha, porque eu sempre participo, e, modéstia à parte, foi muito cansativo para mim a outra eleição, que eu estava longe, viajava direto para vir. E aí agora estou aqui, estou nessa empreitada que é a minha candidatura, né? Eu tenho 20 anos, que eu não falei, então a minha longa jornada dos meus 20 anos, mas que eu já fiz muitas coisas, já me envolvi em muitos projetos. Eu já fui diretora de comunicação num projeto lá de Goiânia,
porque eu conheci uma menina de lá, uma amiga minha, Marcela. A gente fez simulação da ONU junto, sabe? É um negócio que a galera mais nova adora, principalmente esse pessoal que é mais da área de humanos, gosta muito. Você tem a oportunidade de fazer debate, enfim. E eu conheci ela numa simulação da ONU, e ela criou esse projeto lá. Ela é uma jovem também super politicamente ativa. Ela tem vários projetos, e é o Vest News, é um projeto de meio que pré-vestibular, é uma newsletter, né? Um jornalzinho online para estudantes do pré-vestibular, estudantes do ensino médio. É uma forma de democratizar também o acesso ao pré-vestibular, ao Enem. Então, por um tempo, eu fui redatora lá, depois eu me tornei diretora do grupo de comunicação, e aí depois eu me afastei porque eu não estava conseguindo conciliar. Na faculdade também, quando eu fazia licenciatura, eu participei do projeto de extensão do curso de pré-vestibular comunitário, que é uma iniciativa super legal, né, que também tem esse papel de democratizar o acesso ao ensino médio dos alunos da rede pública, porque a gente sabe que acaba sendo uma prova muito dispar, né? Porque o aluno da escola pública, quando ele entra no ensino médio, ele já não teve uma base tão boa, né, necessariamente, mas ele chega lá, muitas vezes não tem professor. Alunos que estudam no ensino médio público vão entender, principalmente de matérias como química, física, falta professor. Então, esse aluno ele já começa o ensino médio frustrado, porque ele sabe que ele vai, no final, fazer uma prova, concorrer com pessoas que tiveram todos os professores, que tiveram uma base de excelência, e ele vai ter que competir ali. E aí, esse aluno, no caso de Friburgo, muitas das vezes ele não passa para o curso que ele quer, ou, se ele passar, não tem na cidade, que é o que eu te falei da falta de oportunidade que existe em Friburgo, né? Em Friburgo a gente tem poucos cursos. E aí, se ele passar, ele vai ter que ir para fora. Talvez os pais não tenham condição de bancar eles lá fora. Ou ele vai ter que fazer uma faculdade privada dentro de Friburgo, que talvez também não tenha condição de bancar. Então, Friburgo acaba cerceando um pouco essas oportunidades para as pessoas mais novas, né? Que é muito ruim. É verdade. Enquanto você falava sobre essa questão do ensino médio, eu mesmo passei isso, porque eu sempre fui aluno de colégio público, né? Desde pré-escolar até o meu ensino médio, foi todo um colégio público. E foi bem isso que aconteceu mesmo, né? Faltava professores até de matérias essenciais. Eu lembro que no 9º ano, que é finalização ali do ensino fundamental, né? A gente ficou sem aula de matemática o ano inteiro. O ano inteiro. Porque a professora que era concursada do Estado teve algum problema de saúde, ela precisou ser afastada e não tinha professor para poder assumir a turma, né? Não chamaram, não realocaram, enfim, não teve professor. Aí no final do ano o Estado mandou uma prova que tinha que tirar 50, ou melhor, a nota que tirasse ia repetir nos 4 bimestres, né? E a prova foi feita assim, tipo, com consulta, tipo, para passar mesmo, né? E aí quando a gente chegou no primeiro ano do ensino médio, quando a gente foi ver equação de segundo grau, ninguém sabia o que era equação de segundo grau. É doideira, cara. Doideira. E é frustrante, né? Eu vejo, assim, as pessoas falam muito que o jovem, por exemplo, não retribui a cidade. Mas o que a nossa cidade tem oferecido para os jovens, né? Acho que é interessante a gente pensar nisso. Eu estudei minha vida toda em colégio particular, porque meus pais trabalharam muito, se esforçaram muito e priorizaram muito a minha educação. E eu tenho muita gratidão por isso. O meu pai, ele não tinha uma condição financeira legal quando eu entrei no colégio. Então, eu sempre fui bolsista, né? E a minha mãe não tinha condição de pagar a passagem de ônibus para ir e voltar. Então, ela ia comigo de ônibus para o colégio, me deixava, voltava para casa a pé, ia me buscar a pé e voltava comigo de ônibus, né? Porque eu era pequena. E os meus pais sempre priorizaram muito. Engraçado que o meu pai ele sempre acreditou na educação, mesmo quando ele não tinha tido ainda essa oportunidade. Então, a minha irmã entrou na faculdade, a minha irmã é mais velha que eu, porque ele também falou, não, tem que fazer uma faculdade, tem que estudar. E, na época, o pessoal da família ficou meio contra, porque, até então, ele foi o primeiro filho a fazer faculdade. Não, que isso aí não dá futuro e não sei o quê. E ele, não, bateu, vai fazer faculdade sim. E o meu pai já me negou muitas coisas na vida, mas ele nunca me negou nada relativo à educação. Livro, né? Eu sempre amei ler e foi uma coisa que meus pais investiram muito. Mas eu entendo que não deveria ser assim, sabe, Thiago? Eu não acho que a gente tenha que se endividar, que os pais tenham que se endividar
para que os filhos tenham acesso a uma boa educação. Eu acho que é papel, né, do poder público atuar para que esses jovens que estão na escola pública tenham uma boa educação também. É verdade. É interessante, né, você falar que você tem 20 anos, porque muito se fala hoje que o jovem não gosta de política, que o jovem não está interessado em política, que não quer saber de política. E você é uma jovem que é engajada na política. E como que você enxerga isso também? Essa questão hoje a gente tem uma juventude que não está tão preocupada com o nosso futuro. Eu sei que não é todos, mas a gente tem uma parcela da juventude que acaba que está repetindo uma das coisas que é da política velha, que é a venda de voto, né? A gente teria uma geração, teoricamente, que salvaria o país nesse sentido, mas a gente vê que tem muitos jovens que repetem o que os avós, que os pais foram fazendo, de vender o seu voto. Como que você enxerga essa participação da juventude na política? Eu acho que falta também espaço para o jovem gostar de política. Porque a política, ela muitas vezes não é acessível para o jovem e para a maioria da população, né? Outro dia eu entrei no portal da transparência lá da Prefeitura de Friburgo, eu não entendi nada. E olha que eu sou uma pessoa que está super engajada, tinha até lá uma aba que era um dicionário, li, não entendi nada, super confusa a página. E a linguagem também, eu acho que é uma linguagem muito distante do jovem. Né? A gente fala, porque não, licitação, e não sei o quê, e não tem um trabalho de querer incluir essas pessoas na política. E uma coisa que me frustra bastante, eu acho que até por isso que eu decidi me colocar como candidata, porque as pessoas que dizem fazer política para o jovem são pessoas mais velhas. São pessoas que estão na casa dos 30, 40 anos e que dizem que representam o jovem. Mas não condiz, né, a realidade, são gerações diferentes. Então, o jovem ele não se vê ali. Então, ele não se interessa, ele não entende que aquilo é um espaço que é para ele também. E eu acho que quando a gente trabalhar no sentido de incluir, de falar, olha, esse espaço aqui é seu, você tem que participar, você tem que fazer parte e entender que essa cidade aqui também é sua. Porque, como eu falei, a cidade não é pensada para o jovem, falta oportunidade para o jovem, então ele não sente que tem que retribuir, ele não sente que aquele espaço é dele, e por isso, muitas das vezes, ele não se envolve. É verdade. E esse sentimento de pertencimento é algo que tem que ser trabalhado, na minha visão, desde a escola, desde pequenininho, porque é uma luta contra um sistema, né? Eu penso que é isso, porque o sistema ele quer empurrar realmente as pessoas que fiquem nessa visão assim, meio que um curral eleitoral mesmo, né? E você pensar fora dessa caixa já é uma libertação talvez de um ciclo da família mesmo, né? Eu falo isso por causa própria, porque eu cresci vendo pessoas em volta de mim falando que a eleição era a época de se dar bem, que você tem que pegar mesmo, porque senão depois disso o pessoal esquece que não faz nada, tal, e a política acaba se tornando nessa questão de compra e venda de voto, né? Que não pode ser assim, né? Eu sempre falo aqui no podcast, Rebeca, que o principal agente político é o eleitor. Porque ninguém toma cadeira por conta própria. A pessoa está lá sentada porque alguém elegeu ela. E se ela está lá é porque teve voto. Então, independente se o cara é corrupto ou honesto, ele está lá porque teve gente que votou nele. Então, o principal agente político, que é o eleitor, precisa ter essa consciência na hora de escolher os candidatos, né? É verdade. E foi o que você falou. Essa participação, ela começa quando você é criança. Com certeza, o fato de eu ter vivido, né, ido muito na Câmara com meu pai, ter presenciado muitas sessões, isso favoreceu para que eu me interessasse por política. Porque eu tinha esse diálogo dentro de casa. Então, lá em casa, a gente sempre conversa, o que está acontecendo? Fulano votou a favor disso, contra aquilo. E também acho que é a forma de fazer política. Porque ainda existe muita gente que se mete em política, eu ouvi falar e sai propagando um negócio que ouviu falar. E lá em casa, a gente sempre teve... eu fui ensinada a ter a responsabilidade de procurar mesmo. Teve um projeto tal. Eu sempre abri para ler ali, entender o que era o projeto, porque uma coisa é o que te dizem, outra coisa é o que é. Né? Então, você trabalhar no sentido de integrar essa política, mas uma política de uma forma certa, né? Que é você dar capacidade para a pessoa realmente ter autonomia política, poder participar, poder entender o que está sendo votado, poder entender os seus direitos.
toda época que tinha eleição, eu sempre fui para o meu Instagram para conversar com as pessoas sobre política. Para falar, olha, isso aí que estão falando é mentira. Isso aí que estão falando é verdade. Onde que você pode ver isso? Não acredita em mim. Eu vou botar aqui o link para você ler o documento. Porque eu não quero que você ache que é verdade porque eu estou falando. Eu quero que você procure. Eu quero que você pesquise e eu quero que você veja como funciona. Porque a gente não pode só fazer política por achismo. Eu sou contra a política por achismo. Acho que a gente tem que fazer política baseado no fato e baseado no que é verdade. Você precisa ter um ideal, né? Com certeza. Porque senão fica apenas um discurso vazio, né? Se você não tem um ideal, uma bandeira para você poder lutar, né? Eu acho que entra muito nessa questão que a gente estava falando sobre a questão da representatividade. As pessoas não se identificarem com as pessoas que estão lá eleitas para representar o povo, e as pessoas olham aquelas pessoas lá e não se veem representadas, né? Sim, e tem uma coisa também que eu sempre recomendo, e vou recomendar para você que está assistindo. Escute todos os lados. Eu acho que a melhor forma da gente saber a verdade é a gente vendo os dois lados. Eu amo ler, como eu falei, eu sou apaixonada por livro. E se você for na minha estante, tem autores de todos os tipos. Tem autor de esquerda, tem autor de direita, porque eu acho que a partir do momento que você escuta os dois lados, que você conhece os dois lados, você pode tirar daquilo ali o que você entende. Ah, então fulano disse que é isso, o outro disse que é aquilo. Eu acho que isso, baseado em tudo que eu escutei. Então, a gente tem que ter esse pensamento crítico e também não partir para aquilo, eu não quero saber, eu não quero ouvir o outro lado. Não, escuta o outro lado. Escuta o lado que você não concorda, escuta o lado que você acha que está errado, até para você poder consolidar a sua opinião. Ah, eu acho que isso está errado por conta disso, disso, disso. Não só porque fulano disse que está errado. Acho que a gente tem que ter esse pensamento para a vida mesmo, de conseguir olhar todos os lados e tirar a nossa opinião baseada naquilo, numa visão que seja o mais não neutra, né? Porque a gente sempre vai ter um posicionamento, mas que seja justa, no sentido de ouvir todos os lados e tirar o que realmente vale daqueles lados. É verdade. E eu acho que quando a pessoa acaba indo somente para uma visão, ela perde essa capacidade do senso crítico, né? Porque você acaba ficando cego, né? na verdade, né? E aí você fica dentro de uma caixa, preso. Independente do que você tá lá. Eu penso que você tem que pensar fora da caixa. E pensar fora da caixa é você olhar todas as possibilidades e trazer para você e aplicar aquilo que é bom, né? Sim, e o que vocês fazem aqui é muito importante, né? Porque vocês estão dando voz para pessoas de grupos políticos totalmente diferentes. Sim. Inclusive, os vereadores, eles são, vamos dizer assim, o político mais próximo do povo, que você vai ter um acesso mais direto. Então, é muito importante que você escolha bem quem que você vai votar para vereador, porque é muito mais difícil você chegar no gabinete do prefeito do que você chegar no gabinete do vereador. Então, a gente tem que ter essa consciência de entender também o papel de cada um, porque eu vejo, Thiago, eu fico, assim, enlouquecida com o vereador falando que vai fazer umas coisas que nem são da competência, sabe? Eu vou abrir uma creche. Eu falo assim, gente, e como que você vai fazer isso? Me conta. Então, assim, entender qual que é a função de cada um para você saber votar, para você saber em quem está falando a verdade para você, quem não está te enganando, prometendo coisas que não pode fazer, e votar com excelência. Sempre pergunta como, sabe? Por quê? Como que você vai fazer isso? Você pode fazer isso? E vai atrás, e pesquisa, e procure fontes seguras, sabe? Fontes que sejam confiáveis. Não acredita em tudo que está em grupo de WhatsApp. Vai procurar saber, porque tem muita coisa, realmente, e a gente, às vezes, fica meio perdido. Mas, se a gente buscar se inteirar aos poucos, a gente consegue votar da maneira mais consciente possível. E eu acho que é muito importante, como eu já falei, a gente dar essa autonomia política para a pessoa realmente conhecer a realidade e votar a partir daquilo. Olha, o candidato X, ele acredita nisso, 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 ele prometeu isso, isso, isso aqui pode, isso aqui não pode, e o candidato Y acha isso, 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 e prometeu isso. E aí você escolhe baseado na verdade. O que você quer? Então, a dica que eu dou também é procurem saber, procurem conhecer o papel de cada um, vota na pessoa que está falando a verdade para você, que está prometendo que ela pode cumprir.
Porque de promessa tá todo mundo cansado, né? Ninguém aguenta mais ouvir tanta promessa política. É verdade. E falando sobre a função de vereador, proposta, projeto, o que hoje você enxerga em Friburgo como necessidade, né? Porque você tem conversado com as pessoas, tem caminhado, tem visto. O que hoje as pessoas, moradores de Friburgo, têm sentido assim mais necessidade? Eu acho, Thiago, que o que mais falta em Friburgo mesmo é ouvir as pessoas. Porque a gente vê muitos projetos, e eu sempre falo isso, que são feitos de maneira muito inadequada, que são feitos por pessoas que não conhecem aquele problema. A pessoa ela faz um projeto ali por marketing, vamos ser sinceros, que é para sair na mídia bonito, mas quando você vai ler o projeto, não tem nada a ver. O projeto não resolve problema nenhum. Então, a gente está perdendo tempo. Um vereador lá de Friburgo disse na Câmara, né, estou repetindo o que ele disse, que ele falou que há mais de um ano não tinha sido aprovado um projeto na Câmara. Isso é dinheiro público parado. Pessoas que não estão trabalhando. Então, assim, falta ouvir. E esse é o compromisso que eu quero assumir com as pessoas e que eu tenho conversado. Quando eu vou falar com alguém, eu falo, eu quero entender qual que é o seu problema. O que você está precisando? Como que eu posso te ajudar se eu estiver lá dentro? E fazer isso de maneira técnica. Porque, por exemplo, eu não sou engenheira. Meu namorado é, mas eu não sou, não sei nada de engenharia, eu sou péssima. Mas, como vereadora, eu vou ter que aprovar e votar e fazer projetos que tenham relação com engenharia, por exemplo. E aí cabe à pessoa que está ali honrar o seu dinheiro. Ir atrás de um engenheiro, ir atrás de quem sabe, ir atrás de quem vive o problema e perguntar, olha, esse projeto aqui é legal? Isso aqui funciona? Vai resolver alguma coisa? Vai te ajudar? Vai melhorar a sua vida? E ir atrás e procurar quem saiba, e procurar entender. E eu quero muito entrar na Câmara para assumir esse compromisso de pegar, por exemplo, o meu Instagram, como eu faço todo dia para dar bom dia para as pessoas. Bom dia, gente. Hoje eu vou votar um projeto X, o meu voto vai ser sim ou não, porque eu falei com fulano, que é técnico de tal área, ele me disse isso, conversei com a população, me disse isso, e o meu voto vai ser esse aqui por isso. Porque a gente não sabe o que está sendo votado lá dentro. A gente não sabe o que está rolando de projeto lá dentro. E precisa dessa linha mais direta. Pô, a gente tem a rede social é uma ferramenta que facilita muito o acesso da população com os vereadores. Por que esse acesso não está sendo facilitado? Quem está ganhando com essa dificuldade? Acho que é isso que falta, sabe? Transparência, muita responsabilidade também. Eu vi um artigo falando que, no ano passado, a média foi que 4 meses e 27 dias do seu trabalho foi só para pagar imposto. Sem noção? Quase metade do ano você trabalhou para pagar imposto? O que está tendo de retorno para você? Seus filhos estão sendo bem cuidados, estão numa escola legal? Sua mãe está sendo bem atendida no hospital? Acho que a gente pensar e ter pensamento crítico nesse sentido. O que está dando de retorno para você? E quem pode ter responsabilidade com o seu dinheiro? Isso aí é algo que a gente precisa pensar mesmo e fazer essa análise quando a gente for decidir o nosso voto, né? Porque é complicado que o brasileiro ele não teve esse costume de pensar em quem você vai votar, né? O pessoal age muito por impulso, ou por a indicação de alguma coisa, tal, ou por algum favor, mas a gente pensar que o destino da nossa cidade, né, durante 4 anos vai ser entregue ali, no caso de Friburgo, para 21 pessoas e para um prefeito, para um vice que vai escolher todo um secretariado, é muito louco, porque depois que a gente vê que, por exemplo, está faltando exame, está faltando lâmpada na rua, está faltando uma pavimentação, tudo isso passa pela política, né? Passa pela vontade política, que não dá pra gente fechar os olhos, porque eu não gosto de política, não quero me envolver. A pessoa que já está falando isso, ela já está fazendo política, sim, né? Então, é algo que a gente precisa ter essa consciência para quando a gente for escolher os representantes, né? E o que eu vejo também, que também é uma coisa que me preocupa muito, são pessoas falando assim, mas eu não uso o Hospital Raul Sertã. Minha rua está asfaltada. E a pessoa não quer saber da realidade do próximo. E eu te faço um convite porque eu sei que é muito confortável você estar na bolha. Com 15 anos, eu fiz um projeto que mudou a minha vida no sentido de me tirar da bolha. Eu não tinha noção da realidade de Friburgo. E esse projeto me deu essa possibilidade de ir em lugares de Friburgo que tem pessoas que passam fome.
Eu conheci uma menina nesse projeto que era mais velha que eu na época e ela nunca tinha visto um absorvente. Tem noção do que uma menina de 16, 17 anos não saber o que é um absorvente porque nunca teve acesso? Só que a gente pensa em fome, em miséria longe, né? Ah, na África. Ah, no alto do sertão. Tem friburguense que passa fome. E não dá para a gente votar pensando só na gente, porque você pode estar numa condição boa hoje. E se amanhã você não tiver? E se seus filhos não tiverem uma condição boa amanhã? Você está votando num projeto que não é só para agora. Né? A gente sabe que quando a gente vota mal, a consequência vai virando uma bola de neve que se vai por muitos anos. Então, te faço esse convite. Vai conhecer Friburgo, vai na Grande Spinelli, vai no Cordoeira, vê se essa realidade condiz com a sua realidade, vê se lá está legal, se está bom, se é isso que você quer para Friburgo. É verdade. E o que você tem de ideias que podem melhorar em Friburgo, que você hoje vê, por exemplo, se eu for eleita, vou batalhar, porque como você falou, o vereador ele não tem a função de fazer, mas ele pode buscar recursos, pode propor, pode gerar meios que aquilo ali seja realizado. O que você tem de ideia para Friburgo? Então, eu já quero começar falando da pauta feminina, porque é uma pauta que é muito forte no meu coração. Eu acho que o público feminino, de certa forma, está muito carente politicamente nos últimos anos. Porque, apesar da gente ter representações femininas na Câmara há algum tempo, na minha opinião, não são representações que, de fato, fazem algo por nós, mulheres. Porque a gente vê muitas políticas, né, que aparecem Dia das Mães, Outubro Rosa, Dia das Mulheres. Aí você pergunta, o que ela fez pelas mulheres em todos esses anos? Porque a gente teve um caso... Gente, isso para mim foi o auge, assim, de uma menina estudante, que poderia ser eu, porque eu faço odontologia em Friburgo, está fazendo estágio no Raul Sertã e que foi abusada lá dentro. Quanto tempo que durou essa notícia? Pouquíssimo tempo. Falou-se sobre isso 1 ou 2 dias. Depois, ninguém nunca mais falou. Então, apesar, né, a gente fala sempre, Friburgo tem padrões de segurança bons. Mas poderia ser melhor. Poderia ser melhor essa visão pelas mulheres. Lá em Friburgo, eu tenho amigas que passaram pela questão da violência doméstica. O que de política pública tem sido feita por isso? E falta esse acolhimento. Falta esse acolhimento para as mulheres que são vítimas de violência. Falta também uma coisa que eu sempre falo, profissionalização para mães, por exemplo, que querem continuar em casa. Mas você pode continuar em casa e contribuir financeiramente para a renda da sua família, para você comprar alguma coisinha para você fazer seu cabelo, sua unha. E eu gostaria muito de trabalhar nesse sentido também, de dar possibilidade para essas mulheres, né? Muitas mães estão em casa porque querem, outras porque não têm outra opção mesmo de trabalho. E eu acho que, nesse sentido, a profissionalização é muito importante. Outra questão que eu vejo muito que falta em Friburgo é a questão da saúde da mulher. Porque chega Outubro Rosa, todo mundo fala sobre, né, câncer de mama. A minha mãe passou por isso. Mas o que é feito no resto do ano? E a gente tem tantas outras demandas de saúde da mulher que não são vistas, né? Eu falei da situação do meu projeto, da pobreza menstrual, mas a gente tem várias questões. Por exemplo, eu estava lá em casa, tem uma moça que foi lá ajudar minha mãe a arrumar a casa. E aí a gente estava conversando, né, sobre política. E aí eu falei com ela assim, não, porque a mulher é diferente, né, tem demandas diferentes. Aí eu estava falando com ela de casos de endometriose, por exemplo, que é um problema de saúde da mulher que não é debatido e que incapacita muitas mulheres. E ela mesma estava falando lá que ela passa por isso. Ela falou, cara, eu não consigo sair da cama por conta disso. Então, quem que está olhando para esses problemas? Muitas vezes o julgamento... Muitas vezes não, sempre, né? O julgamento é muito forte em cima, porque fala que é frescura, né? Perfeito. E o trabalho, no caso, ninguém tá nem aí, né? Você tem que render lá no seu serviço, sim, sentindo dor ou não, né? Não, sim, e tem várias demandas relacionadas à pauta da mulher. E falta esse olhar feminino, eu acho. Porque eu entendo que nós somos diferentes, né? Homens e mulheres, e temos visões diferentes. E
o jeito da gente viver a política é diferente também. Eu vejo isso porque eu trabalho, né, com política, assim, estou muito envolvida na política, e é muito diferente a visão, a forma de fazer política que nós mulheres temos dos homens. A gente tem uma visão que, na minha opinião, é mais voltada para as pessoas, para o cuidado, e é uma visão que agrega muito, sabe? Eu acho que faltam mulheres, mas faltam mulheres que tenham capacidade. Porque uma coisa que eu sempre digo na minha rede social, não acho que mulher tem que votar em mulher, Thiago. Eu acho que a gente tem que votar em quem representa a gente e quem tem capacidade para estar ali dentro, seja mulher ou homem. Mas essa visão feminina ela é positiva, desde que a pessoa tenha capacidade para estar ali, né, exercendo o mandato da melhor maneira. E aí, indo para um outro tópico que eu falei já no começo, que eu acho que é a juventude, acho que falta muito dessa representação para os jovens, a questão do primeiro emprego. Eu vi uma notícia bizarra. Você acredita que tem jovens que estão levando os pais para entrevista de emprego? Porque não sabe o que falar? Porque não estão preparados para o mercado de trabalho, não sabem o que falar. Que doideira, hein? E aí, foi o que eu te falei, tudo a gente aprende. Gente. Então, a gente precisa capacitar esses jovens para o mercado de trabalho, né? Ensinar, olha, entrevista. Por que não fazer uma palestra sobre como vai ser, né, essa entrevista de emprego? E eu vi até outro dia no TikTok um vídeo de uma menina que ficou revoltada porque foi numa entrevista de emprego com a calça toda rasgada, aberta, e o cara reclamou. Eu vi esse vídeo. Ela foi desclassificada, né? Isso aí não valeria uma instrução? Como que a pessoa chega na entrevista de emprego e ela não sabe nem com qual roupa ela tem que ir, como que ela tem que se portar? Então, nesse sentido do primeiro emprego é muito importante. E eu vejo que os nossos jovens eles estão com a autoestima muito minada. Sabe, eu acho que insegurança, ansiedade vem disso. Porque ele já não se sente mais capaz. Então, a gente precisa capacitar esses jovens. Até no sentido de comunicação mesmo. Eu acho que a gente pode ter aulas, né, de comunicação, de gestão. Aqui o pessoal fala de soft skills, né, que são essas habilidades assim, para a vida, habilidade emocional também, porque a gente está no Setembro Amarelo agora, né, no finalzinho de setembro, e essa questão dos transtornos psicológicos vem muito forte e vem impactado cada vez mais, né, a depressão ela é a doença do século, falam agora, e principalmente, né, para a galera mais nova, e Friburgo tem índices altos, eu não sei se você sabe, não, com relação à depressão, enfim. E se tem índices altos, por que ninguém está falando disso? Você conhece algum projeto em Friburgo que tem sido feito nesse sentido? Não. Então, a gente precisa falar. E eu acho que é parar de botar as coisas para debaixo do tapete. Ai, porque não é bom para o marketing falar disso. Gente, é bom para a cidade. É um problema de saúde da cidade. Então, a gente precisa falar sobre essas pautas que estão debaixo do tapete. Sabe, precisa trazer à tona e mostrar, e vamos trabalhar nesse sentido, vamos construir uma cidade que seja boa para se viver. Não é só a saúde do hospital, é a qualidade de vida. É isso que as cidades desenvolvidas estão pensando já, né, em trazer qualidade de vida para as pessoas, e a gente precisa pensar nisso também. Se a gente é a Suíça brasileira, a gente tem que fazer jus a esse nome. Procurar desenvolver a cidade, bem-estar, as pessoas se sentirem bem, as pessoas terem uma vida boa, a prática de atividade física, né? Eu adoro, agora não tô treinando, mas é uma coisa muito importante. Eu acho que para o jovem também, Thiago, é muito legal, porque a atividade física é um hábito que falam que é angular, né? Quando você começa a fazer, você vai mudando vários hábitos na sua vida. Você come melhor, você dorme melhor, muitas vezes você para de beber. E a gente sabe que a bebida lá em Friburgo é a cultura do jovem, né? Porque não tem o que fazer na cidade, aí o rolê, vamos dizer assim, é beber. Porque não tem nada mais sendo oferecido. Então, se a gente tem, por exemplo, parece até cômico que eu vou falar, mas muitos jovens que estão se interessando por fisiculturismo, né? A gente tem visto isso crescer bastante aqui. Por que a gente não pode trazer uma atração desse tipo aqui para Friburgo? Fazer um campeonato, que seja, né? Para o pessoal poder participar. Porque o cara que faz fisiculturismo, ele não bebe. Então, já é ótimo. A gente já tira a galera da bebida. Ele come bem, ele se exercita. Então, a gente pensar em práticas que a gente possa envolver, né, esses jovens, essa população, e realmente transformar a vida deles e fazer com que eles se sintam capazes para depois viver a vida adulta, vamos dizer assim, com mais plenitude.
E movimenta a economia, né? Movimenta pra caramba a economia, né? É, porque esses campeonatos normalmente vem gente de tudo quanto é canto pra Sim. cidade, né? Pra poder participar. Aqui a gente já recebeu um fisiculturista, o Thiago Fernandes, meu xará. Ele é daqui de Bom Jardim e ele participa de campeonato em Rio das Ostras, Cabo Frio, no Niterói. Então são cidades que têm promovido esse tipo de campeonato, que participa gente até de fora do estado, né? Vem participar, vem prestigiar, né? Competir e tudo mais. Cara, eu acho que a visão tem que ser ampla, né? Não pode ser só futebol, entendeu? Eu acho que o esporte é muito mais amplo, né? E o turismo também, né? A gente trabalhar nesse sentido. A gente tá perdendo dinheiro, porque Friburgo tem um fisiculturista, que eu não me lembro o nome, que ele é campeão. Ele é reconhecido fora. Por que a gente não tá aproveitando isso? E eu estava até outro dia falando com meu pai, né? Porque o turismo, ele é muito diverso. Existem muitas formas de fazer turismo. Tem turismo de aventura, turismo de negócios. E eu falei, cara, tem um outro turismo aqui que Friburgo não está explorando, que lá fora é muito explorado, que é o turismo de terror. Porque a gente teve o caso dos irmãos, né, lá na Janela das Andorinhas, que poderia ser explorado, por que não? Tudo que a gente puder usar para melhorar a nossa cidade ao nosso favor, da nossa história também, eu acho que é importante. É verdade. E Friburgo é uma cidade conhecida, né? Ela poderia ter, como você falou, ter mais formas de explorar isso, de trazer mais pessoas para conhecer a cidade. Ela por si só já é uma cidade conhecida, cenário de novela e por aí vai, né? Não, e a gente vê, as pessoas muitas vezes vêm para cá e não sabem que estão em Friburgo. Quando eu estudei fora, as pessoas, não, eu gosto de ir lá em Lumiar, do lado de Friburgo. Eu falo, não é do lado, é dentro de Friburgo, é de Friburgo. E às vezes o turista vem e não fica, né? Passa, eu tinha um professor que ele gostava de ir no chimarrão, lá de Niterói. Ele vinha, ia no chimarrão e voltava. Mas aí não tem uma coisa atrativa. Porque o cara que vem aqui para ir no chimarrão, ele passa o final de semana aqui tranquilamente, né? Se tivesse realmente um investimento para tornar o turismo aqui mais atrativo, mais convidativo, mostrar para pessoas que Lumiar e São Pedro é dentro de Friburgo, né? Porque é um lugar lindo de Friburgo e que a gente não aproveita como deveria. Ela precisa desse incentivo e precisa mostrar, eu acho que mostrar para fora que Friburgo tem capacidade. Sabe, a gente fala muito, porque tem evento aqui que é divulgado, mas é divulgado até onde, gente? Eu nunca vi propaganda de Friburgo em Niterói. Você já viu fora daqui? Não. Da região em torno? Não. No máximo, eles colocam o banner nas praças de pedágio, que é só da Rota 116. E é isso. E só. Porque falta gente profissional fazendo as coisas, né? Falta capacitação técnica para fazer as coisas. Eu participei de algumas reuniões com meu pai, com setores de turismo, enfim, e você vê que Nova Friburgo tem profissionais de excelência, Thiago, em todos os setores. A gente tem pessoas da saúde que são referência, pessoas do turismo que são referência, pessoas da educação que são referência. Por que a gente não está usando essas pessoas, sabe? Por que a gente não está tirando proveito? E são pessoas que realmente querem agregar a cidade, que querem deixar um marco na história de Friburgo. Então, vamos trazer essas pessoas para perto, né? E eu falo, cara, vai fazer um projeto, chama essas pessoas. Elas vão querer participar. Você não gostaria de ter um nome seu num projeto da cidade? Com certeza. Claro que sim. E são pessoas que têm boa vontade, que gostam de Friburgo e muitas vezes não tiveram oportunidade, não tiveram espaço. Lá em Friburgo a gente tem um problema sério, que tudo que dá certo sai de Friburgo. Você vê, por exemplo, tem blogueira famosa, grandíssima, que era de Friburgo e ninguém sabe. A gente tem artistas que quando dão certo saem daqui. Porque o Nova Friburgo, né, o poder público lá não valoriza o friburguense. E a gente acaba perdendo tudo que é bom nosso para os outros. E a gente precisa manter essas pessoas perto da gente. E a gente precisa trabalhar para que apareçam mais talentos desse em Friburgo, porque a gente tá vendo uma garotada nova aí com muitos talentos diferentes que a gente precisa dar oportunidade. Porque a gente não quer que a pessoa tenha oportunidade lá fora. Fica aqui dentro. Em relação à faculdade, por exemplo, em Friburgo tem pouquíssimos cursos. Vários cursos não tem em Friburgo. A pessoa tem que ir para fora. Muitas vezes ela vai para fora e não volta. E aí? Mais uma coisa que a gente perde. Então, a gente tem perdido muitas coisas, né? É verdade, é verdade. Você falou sobre a questão das pessoas que vêm para Friburgo, né? Quem chega ali
que vem do Rio de Janeiro pra cá, passa de Cachoeiras, não faz ideia que chegou em Friburgo, porque não tem nada que diz que chegou em Friburgo, né? Isso, eu acho isso um absurdo, né? Uma cidade turística, você só sabe, você só sabe que chegou em Friburgo, chegou em Teodoro, porque você vê um ônibus da FAO passando. Aí você chegou em Friburgo, né? Mas fora isso, não tem nada que seja bem-vindo, um pórtico, não tem nada. Não, né? E você vê que a gente, graças a Deus, a gente tem problemas muito fáceis em Friburgo. Que falta vontade de resolver. Gente, colocar um pórtico na entrada da cidade, é difícil fazer isso? Vamos combinar. Tem cada coisa em Friburgo, né? O meu pai sempre brinca no teia de aranha no teto do Raul Sertã. Olha o nível dos problemas que a gente tem em Friburgo. A gente tem teia de aranha no teto do hospital. Será que isso é difícil de resolver? Ou falta vontade de resolver? Sim. Ou falta gente com compromisso para resolver? Tem uma fala do seu pai que eu acho muito interessante sobre o Raul Sertã, que é sobre o estacionamento do Raul Sertã, que é o mais caótico. A gente passou lá outro dia, aí o Gabriel, meu namorado, tava comigo, ele... Meu Deus, ele nunca tinha ido no estacionamento. Realmente, é o estacionamento mais organizado que eu já vi. Olha o tipo de problema que a gente tem. Mas aí eu acho que cabe a gente pensar. Tem pessoas, no caso, por exemplo, da Câmara, que estão lá há muito tempo. E a gente ainda tem problema pequeno. Se a gente tem problema pequeno na nossa cidade, é porque não teve interesse em resolver. Porque não são coisas absurdas de serem resolvidas. Não foi resolvido porque não querem. Será que essa pessoa que não quer merece continuar ali? Acho que é um pensamento para a gente ter, né? E Friburgo tem essa particularidade de ser uma Câmara grande, né? São 21 vereadores, né? Então, penso que... pela quantidade de vereadores, as soluções, né, para a cidade deveriam ser também mais efetivas, né? Porque Friburgo ela já é uma cidade considerada de médio, grande porte, né? Não é uma grande cidade, mas não é igual a gente aqui de Bom Jardim, Duas Barras, Macuco, né? Macuco tem, sei lá, 5 mil habitantes. Friburgo tem 200 mil, né? Então... eu acho que Friburgo precisa se comportar como o que ela deve ser, uma metrópole regional, né? Onde que vai ter esse protagonismo dentro da cidade. Então, os políticos precisam também se comportar e criar leis, criar questões que tornem Friburgo realmente essa referência dentro da nossa região, né? Não, e a gente vê, tem muito mais vereador do que distrito, por exemplo. Tem muito espaço para representação dentro da Câmara. Dá para ter muita representatividade lá dentro. Se a gente optar por sair do mesmo. Se a gente optar por tirar essas pessoas que não fazem nada. Por tirar essa cara que falam de velha política, né? Das pessoas que não estão trabalhando pela cidade. E, gente, foi o que eu falei, é coisa fácil. Não é difícil. E as pessoas, elas falam muito o que você falou antes, que não querem saber de política, né? As pessoas não querem participar de política. Não adianta. Você não querer participar não vai mudar o jogo. Deixa eu te contar isso, se ninguém te contou ainda. Você votar ou não votar não vai fazer que a eleição não ocorra. Tinha muito esse mito, né? Se, sei lá, metade das pessoas não votar, não vai ter eleição. Se tiver um voto e a pessoa votar nela mesma, ela ganha. Então, é a gente entender que tudo na nossa vida é político. Quando você vai levantar, você vai sair de casa. A sua calçada vai estar quebrada. Por quê? Política. Aí você vai no mercado, aí você vai fazer as compras e aí você vai pagar imposto. Por quê? Política. Então, assim, tudo na nossa vida é político. O trânsito que você pega é político, tudo é político. Então, quando a gente começar a parar de querer fugir do problema e encarar, olha só, a realidade é essa, não está satisfatória a situação e a gente precisa mudar. E a gente precisa votar para mudar. E eu fico assustada quando as pessoas dizem que eu não vou votar porque eu já cansei. E a pessoa fala assim, porque é tudo corrupto. Aí eu faço a pergunta, se você fosse vereador, você seria corrupto? A pessoa fala, claro que não. Eu falo, então não é todo mundo. Se você não está satisfeito, coloca seu nome à disposição, então. Se candidata, sabe? Participa. Procura, com certeza. Gente, em Friburgo tem 360 e muitos candidatos a vereadores. Não é possível que um não te represente. Não é possível que você não conheça nenhum que faça jus ao que você quer para a cidade. Sim. Essa questão daí
de você anular o voto e tal, foi uma fake news criada quando nem existia esse termo fake news, né? Tinha essa campanha no Facebook, né? Se você, como que é 51% da população votar nulo, é obrigatório fazer uma nova eleição com novos candidatos. Isso nunca aconteceu, gente. Isso não existe. Então, como que a Rebeca falou, são considerados na eleição votos válidos, né? É porque às vezes as pessoas não entendem esses termos, né? Os votos válidos é quando retira o que é nulo e o que é branco. Tipo assim, o voto válido é quem votou num número de uma pessoa que existe, né? Num número que existe ali. Exatamente. Por isso que quando sai o resultado das eleições, fala assim, olha, sei lá, Bom Jardim, tem 21 mil eleitores. E os votos válidos foram 18 mil. Quer dizer o quê? Que de 18 mil até 21, aquele restante foi ou nulo ou foi em branco. E simplesmente eles não levam em consideração. É tipo assim, sim, tá, paciência, né? Friburgo, em 2020, teve um caso, né, para prefeito que os votos nulos e brancos ganharam do prefeito eleito. Teve mais voto nulo do que o Johnny Michael, que ganhou a eleição. Então, tipo assim, não serviu de nada os votos em branco, os votos nulos, né? Não, e a gente pensar, as pessoas falam muito nesse voto por exclusão. Vota em quem você acredita. Porque a gente fica nessa de, não, tem que votar pela polarização. E só quem perde com a polarização é a gente. Eu conheço muita gente que votou por polarização, por medo, né? A gente está no país do futebol, então é muito vendível esse escolha um lado ou outro. Mas, na prática, você só perde, porque se todo mundo votasse em quem realmente acredita, possivelmente essas pessoas seriam eleitas. E é o que o Thiago falou, a gente tem um representante, né? A gente tem um prefeito na nossa cidade que não é, de fato, representante da população. Ele não representa nem maioria da população, nem metade da população. Teve mais gente que não votou do que a gente que apoiou ele. Então, a gente pensar que o voto ele é importante, que o voto ele não pode ser levado por essa ideologia que eu acho que é perigosa, da dualização, né, da polarização, de vota para excluir. Não faça isso. Vota no melhor projeto, vota na pessoa que você conhece, que você entende que ela te representa, a história dela te representa, os posicionamentos dela te representam, e que tem projetos que realmente você veja que são viáveis e que vão melhorar a cidade. Isso daí passa realmente da pessoa, do que a gente está falando desde o início do podcast, na verdade, né? Da pessoa analisar cada candidato, né? Seja para prefeito, seja para vereador, seja para deputado, enfim, até presidente. Você não pode levar essa emoção do futebol, né? Do time de futebol. Política não é futebol, né? Você tem que ter um olhar mais crítico, né? Sim, e, gente, é o que eu falei muito no meu Instagram. É interessante para as pessoas que fazem política da maneira errada, que fazem política da maneira desonesta, que você vote por medo. É interessante esse jogo futebolístico de um lado ou outro para essas pessoas que não fazem política da maneira correta. Não vai por esse caminho. Esse caminho não é o caminho que constrói um futuro legal para a nossa cidade ou para o nosso país. Conheça as pessoas em quem você está votando. Se a pessoa tem um passado político, olha o que a pessoa já fez. Porque se a pessoa não fez em 4 anos, ela não vai mudar em fazer em 8. Eu falo que política é muito parecido com relacionamento, né? Eu gosto muito de conversar com as minhas amigas e eu falo assim, olha, sabe o cara que faz tudo errado? Que só dá mancada com você? Aí, quando você ameaça terminar, ele fala, não, eu te prometo, eu vou mudar. É o que muito político tem feito. Então, assim, do mesmo jeito que o cara não vai mudar, esse político não vai mudar. Se ele não fez em 4 anos, é porque ele não tinha interesse de fazer. E não é agora que ele vai fazer. E outra coisa que eu acho muito ruim também, indo para a metáfora do relacionamento, é que as pessoas falam assim, mas esse aí é ruim, mas o antigo era pior. Gente, a gente aplica isso em outras áreas da nossa vida? Se eu tenho uma amiga que tinha um namorado terrível, agora ela está com um terrível menos, eu falo, não, fica com ele, que ele é um pouco menos pior. Não é assim. Se você cuida das pessoas que você ama, né? Se você vai falar para sua amiga assim, fica com um cara legal, que te valoriza, vote do mesmo jeito. Vote no cara que te valoriza, que valoriza o seu voto, que tem projetos bons para a cidade. Porque assim a gente vai conseguir construir uma política que seja efetiva, que seja de mudança, que seja a longo prazo. Porque eu acho terrível também você votar em quem não pensa
a longa distância, em construir uma coisa para o futuro, né? Que pensa só, não, 4 anos aqui, depois eu vou para outro cargo, 2 anos, eu vou tentar concorrer a outro cargo. Não vote em quem quer o cargo, sabe? Vote em quem quer melhorar a cidade. Gostei da metáfora do relacionamento. Gostou? Gostei. Achei interessante, porque dentro dessa metáfora do relacionamento tem aquela questão, né? O namoro é um quebra-pau danado, né? Briga, não é bom, né? Maltrata. Não, mas depois que casar, melhora, vai dar tudo certo. Não, o casamento... Não. Tem uma coisa pra te dizer. Vai piorar. Vai piorar, vai ser cada vez pior. Exatamente. E é muito a ver com política, né? Porque a gente estava conversando em off aqui, né? Das pessoas que, como candidato, acaba agindo de uma forma simpática, de atender as pessoas, e depois que ganha, ela parece que se esconde da população. E é basicamente isso. Então a gente precisa realmente analisar, nesse período de campanha, como que é o comportamento não do candidato durante a campanha, porque aí todo mundo vira gente boa, né? Isso daí é fato. Tem que analisar antes da campanha como que foi o relacionamento dessa pessoa com a comunidade, com as pessoas, e ver se é condizente com o que ele está fazendo hoje. Porque o que tem de gente hoje que vai pra missa, vai pra culto, vai no aniversário de todo mundo, dá tapa nas costas de todo mundo, você é meu amigo, tava com saudade de você, é terrível, mas será que isso daí corresponde à verdade, né? Então, eu acho que as pessoas apelam pro sentimentalismo, né? Da pessoa tentar pegar ali pelo sentimental da pessoa, e sendo que não é isso que vai definir se a pessoa vai ser um bom candidato e aí, por consequência, ser um bom vereador ou ser um bom prefeito, né? É verdade. Não, e a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Porque a gente sabe que muitas campanhas, inclusive para vereador, tem muito dinheiro investido, né? Do fundo eleitoral. E aí já quero desmentir uma coisa. Eu vi ontem na rede social pessoas falando que se você não usa o fundo, você é punido, você é obrigado a usar o fundo eleitoral. Mentira. Quem te falou isso te enganou. Você não é obrigado a usar o fundo eleitoral. Você usa se você quiser. E aí a gente tem gente que está com muito dinheiro, né, candidatos a vereadores, a prefeito, pagando marqueteiros que estão recebendo muito bem para te enganar. Então, assim, como que a gente pode ter garantia de que aquele voto é bom, que aquela pessoa realmente está falando coisas coerentes? Procura os projetos, vê se são projetos viáveis. Isso é muito importante. Se você tiver esse espaço na rede social, pergunta, como que você vai fazer tal coisa? Tiago, você está falando aqui que você vai botar uma creche na minha rua. Você tem como fazer isso? Vai vir verba de onde, Tiago? Como que você vai fazer isso aí? Pergunta. Segunda coisa, se a pessoa tem passado político, olha o que ela já fez. Porque se a pessoa diz que é representante, por exemplo, da causa das mulheres, o que ela já fez pelas mulheres? Porque você não se torna representante hoje. Acordei candidata e decidi agora que eu vou representar as mulheres. Não é assim. Você tem que ter um repertório para trás com essa causa. Então, procura. A pessoa está falando que é representante, sei lá, da causa animal. O que essa pessoa já fez por essa causa? Vale a pena você procurar e entender também a conduta dessa pessoa. Quais projetos essa pessoa já votou? O que ela fez? A pessoa teve, sei lá, 3 mandatos. O que essa pessoa fez nesses 3 mandatos? Porque dá para fazer muita coisa. É muito tempo. Se ela não fez nada, não é agora que ela vai fazer, né? É o que a gente estava falando. Então, pesquisa, vota com consciência. O seu voto é muito importante. Acho que às vezes a gente vê na minoria, né? Mas é um voto, não vai mudar nada. Eu vou ficar em casa, não vou votar, não. Mas vai que muda. Perde-se, ganha-se por um voto, né? A gente fala que a política ela é muito, muito indefinida e você pode perder e ganhar por um voto. Então, pensa que o seu voto é a oportunidade que você está dando para a pessoa que você acredita que tem capacidade de te representar. Sim, e tem uma outra fala que as pessoas gostam muito de falar assim, eu quero votar em quem vai ganhar. Então, votar para perder, votar em quem vai perder e jogar o meu voto fora, né? Eu já ouvi muito jogar meu voto fora. Na verdade, não. Na verdade, você votar em quem você acredita, você expor a sua opinião em primeiro lugar, você exerce a democracia de você escolher um candidato e também te deixa de uma forma legítima de você cobrar quem ganhou. Por mais que você não votou em quem ganhou, mas como você foi um cidadão e fez o seu processo de escolha, isso te dá uma legitimidade de você também cobrar quem foi eleito. Então, você dizer que você não quer participar da política também te tira dessa questão de você ter a possibilidade de você fazer essa cobrança. Porque, poxa, eu votei.
Tá, não foi o meu candidato que ganhou, mas quem ganhou, agora ele é prefeito, ele é vereador dos 200 mil habitantes, dos 25 mil habitantes aqui em Bom Jardim. Então, eu também, como um cidadão, eu tenho que cobrar ele, né? Então, saber quem vai ganhar, quem vai perder, faz parte da política. Né? Na política, assim, a chance de você perder é muito maior que você ganhar. Quem ganha, ele tem a menor porcentagem ali de chance, mas é o cara que foi eleito pela democracia. E lembrando que eu já falei aqui no podcast, a democracia é um sistema maravilhoso, mas ele não é perfeito, porque é a escolha da maioria, e nem sempre a maioria escolhe de uma forma adequada, mas é o que a maioria escolhe, e isso tem que ser respeitado. Mas isso também não exime a gente de fazer a nossa escolha e não pensar assim, olha, eu vou votar só porque alguém está ganhando, tal. Minha opinião particular, eu sou contrário à pesquisa. Eu não sou favorável à pesquisa porque eu acho que ela dá uma certa, não é que a pesquisa é manipulada, mas sim ela torna o pensamento do eleitor manipulável no sentido de esse sentimento de votar em quem tá na frente é muito do ser humano, é muito questão do futebol, cara, entendeu? A pessoa tá lá na frente, então, pô, eu vou votar naquele que tá na frente, sendo que muitas vezes a pessoa talvez tenha até pensado em votar naquele que tá lá em 4º lugar, em 5º lugar, mas vou jogar meu voto fora. E não é o pensamento, sabe? Bom, é minha opinião, tá, gente? Eu tô fazendo propaganda pra ninguém, não. Tô falando da minha opinião, que eu acho que o eleitor ele precisa ter um voto consciente. E esse voto consciente tem que ser da consciência e não vindo de algo externo, né? Sim. Não, e falando de pesquisa, dá uma pesquisada aí, vê quantas pesquisas corresponderam a um resultado real. Porque tem muitos que não correspondem. Às vezes você está num desespero desnecessário. Então, foi o que a gente falou aqui, vota no candidato que você entende que é mais capacitado. Vota no projeto que você entende que é o melhor. Pensa também uma coisa que é muito importante, que a gente sempre tem falado, pensa no vice, porque se o candidato sair, quem vai assumir, né? Pensa, dá essa pesquisada. E anotem também, isso é importante, quem vocês votarem, para depois vocês poderem cobrar, né? Porque as pessoas votam e aí esquece, você pergunta para a pessoa, quem que você votou para senador? A pessoa nunca mais viu, não lembra. E tenham essa participação. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu falo que eu sou meio chata. Eu sou a pessoa que cobra, que fica em cima. E eu acho que na política é muito importante a gente ser chato, sabe? Porque você tá dando uma oportunidade para a pessoa. Você está dando um salário também, né? Porque todo mundo recebe. Acho que é muito importante a gente falar disso. Ninguém está lá para fazer favor. Que às vezes eu vejo as pessoas têm esse sentimento, né? Ai, mas fulano fez isso. Ele fez isso porque ele está recebendo para fazer. É o trabalho dele. Inclusive, um dos poucos projetos que foram aprovados na Câmara foi de aumento de salário dos vereadores. Então, ele está recebendo bem para fazer. Não fica achando que estão fazendo caridade por você, porque não estão. Então, pode cobra com efetividade. E eu quero assumir um compromisso com você aí que está assistindo, que é meu eleitor. Caso eu ganhe para vereadora, vou deixar sempre o meu gabinete e as minhas redes sociais à sua disposição. Pode mandar mensagem, pode me cobrar. Você que ainda está em dúvida, me manda mensagem, pode me questionar, me sabatina à vontade, porque eu quero muito te ouvir. E eu estou aprendendo muito nesse processo de candidatura. Como eu falei com você antes aqui, é diferente, né, você concorrer a uma eleição e você ter participado de eleição, né? Totalmente diferente você ser candidato. E como eu tenho 20 anos, né, eu sou muito nova, mas eu tenho um histórico de participação política e estou ganhando muito conhecimento nessa eleição. Estou ouvindo muitas pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o ouvir traz muito benefício para a gente. E eu quero te ouvir. Eu quero que você me conte quais são as suas demandas, o que você entende para a cidade. E eu também peço essa oportunidade para que você me conheça melhor, para que você veja os meus projetos, para que você entenda a minha história, né? As pessoas falam assim, mas tem 20 anos. Eu tenho 20 anos, eu já fui muito mais sessão da Câmara do que vereador de mandato, tá? Porque eu sempre estava lá, sempre participei e conheço muitos projetos. Tem vários projetos, inclusive, que eu gostaria de, depois, como vereadora, fazer alterações que eu acho que são pertinentes. Então, eu estou à disposição para ser sabatinada aí por vocês. E, Rebeca, vamos pensar assim, uma hipótese, né? Você chega a 6 de outubro, é eleita, assume 1º de janeiro, não, vereador não é 1º de janeiro, né? Enfim, em 2025 você assume.
Como que você imagina Friburgo no final de 2028, né? Que aí é a nova eleição, final de 4 anos. Como que você imagina que seria um Nova Friburgo ideal? Claro, você como vereadora, você propõe, mas nesse sentido de, como friburguense mesmo, como candidata, o que você imagina no final de 4 anos que seria uma Nova Friburgo ideal? Tiago, eu vou falar, eu não imagino, eu sei que a gente entrando na Câmara vai mudar muito a participação política das pessoas. Eu vejo que as pessoas vão ser mais participativas porque a gente vai dar oportunidade para elas participarem. A gente vai fazer uma política totalmente diferente e vai subir muita régua do político. Não vai poder vir vereador depois fazendo coisa meia boca, porque a gente vai dar espaço para as pessoas e vai fazer as coisas da maneira certa, com competência, com técnica. Mas eu vejo assim que Friburgo, a Friburgo dos sonhos, é mais que uma cidade em si, né, uma infraestrutura em si, mas é um sentimento, porque as pessoas em Friburgo já não têm mais tanto esse sentimento de pertença, essa vontade de mudar, né, de transformar a cidade, de viver a cidade. E a gente fala, eu já ouvi falar assim, não, porque o comércio de Friburgo você é muito mal atendido. Parece que a cultura de Friburgo tá com problema, sabe? As pessoas já não têm muita vontade de ser friburguense, de falar que são de Friburgo. Até aquele meme que o pessoal fala assim, eu na primeira oportunidade de deixar minha cidade, né, indo embora. Então, assim, eu gostaria que em 2028 todos tivessem muita vontade de estar em Friburgo, tivessem boas escolas, tivessem grandes oportunidades para os jovens, as mulheres se sentissem seguras, sentissem que estão sendo representadas, que tem uma pessoa lá dentro da Câmara que lutou muito por elas e que abriu muito espaço, porque eu acho que a gente está também para abrir oportunidade para outras pessoas, né? Porque eu não sou aquela pessoa que eu acho que a política é minha, eu acho que a política é de todo mundo e eu quero dar espaço para essas pessoas, principalmente para os jovens, para participar também, se candidata também, né? Eu tenho alguns amigos que gostam muito de política, eu sempre falei, não, se candidata, vai lá, né? Eu super te apoio. E uma Friburgo que é permeada por humanidade, por muito amor, porque eu acho que isso que falta, sabe? Eu acho que falta gestão técnica, mas que falta muito um carinho, falta um cuidado, um segurar na sua mão e te ouvir, sabe, Tiago? De todos os setores. A gente escuta as pessoas falando que são muito mal atendidas dentro da prefeitura, dentro do Raul Sertã, dentro dos postos. Então, falta humanidade. E é o que a gente estava conversando aqui antes, que a humanidade tem se tornado cada vez mais escassa, né? Que agora é raro, o calor humano é raro. E eu imagino uma Friburgo que seja referência, porque isso é muito importante, que a gente possa fazer uma política diferente, porque eu também acredito que essa política velha vai cair por terra, que as pessoas já não têm mais saco para isso, e que seja uma política humana, uma política da verdade, do caminho da verdade, e que a gente não só esteja em Friburgo, mas que a gente possa espalhar essa política para outros lugares também. Bacana demais. E, Rebeca, eu quero agradecer você ter aceito o convite de estar aqui no Ar Podcast. Foi muito bacana o nosso bate-papo. Espero que você tenha gostado também. Eu que agradeço. Eu quero vir aqui mais vezes, hein? Com certeza. E sendo eleita ou não, já está feito o convite para estar aqui no nosso podcast, para a gente estar conversando, porque é sempre bom, né, a gente falar para a juventude com jovens, como você falou, né? O que a gente tem muito hoje são pessoas que falam de juventude sem ser jovens, né? Então não entende muito o que a juventude realmente precisa e acaba tentando abraçar até de uma forma forçada uma bandeira que não é deles, né? Então e eu acho isso muito doido. Tipo assim, a pessoa tem 40 e poucos anos, nada contra, não sei ninguém de velho não, tá? Pelo amor de Deus. Mas os caras tem não, ele é muito novo para estar na política, ele é muito jovem. Gente, jovem, com 40 e poucos anos, não é mais, desculpa, né? Não, e eu falo, Tiago, eu acho que todo mundo nasceu com a bandeira que é sua. E se a gente lutar pelo que a gente entende no nosso coração que é nosso, como seria melhor a nossa cidade? Sabe? Então você não precisa se apropriar de uma bandeira que não é sua. Não precisa forçar uma barra. Com certeza tem algo que toca o seu coração, que você vai poder agregar, e não precisa ficar inventando, mentindo. Vai, segue o seu coração, seja verdadeiro, que eu tenho certeza que a gente vai construir uma Friburgo muito melhor assim. Bacana. Falta quanto tempo para se formar dentista?
4 anos. 4 anos. A caminhada... Mas você tem 20 anos só, né? Então, com 24 aninhos lá, tá... Não, eu tô gostando muito da área de saúde e eu tenho pais maravilhosos que super me dão a oportunidade de realmente ir para o que eu amo, de testar, né? Eu entrei em ciências biológicas quando eu era mais nova, eu queria muito dar aula. Eu fiz licenciatura e aí... Na verdade, eu fiz ciências biológicas meio empurrada pela minha mãe, porque eu estava numa época que eu não queria fazer nada. Falei assim, não, eu vou tirar um ano sabático. A minha mãe falou, não vai nada. Você vai estudar. E aí, graças a Deus e a minha mãe, eu entrei na faculdade e eu tive a oportunidade de lecionar e entender os desafios também, né, da educação. E agora, dentro dessa faculdade de biologia, eu descobri que eu realmente queria ir para a área de saúde. E eu estou na área de saúde porque... eu entendo que a gente está aqui para servir o outro, né? Então, foi uma forma também que eu encontrei de estar servindo as pessoas. Muito legal. E eu quero agradecer você que chegou até o final aqui do nosso No Ar Podcast. Acompanhe aqui todos esses episódios. Nós estamos desde a época da pré-campanha, conversando com vários candidatos, né? Inclusive o pai da Rebeca já esteve aqui 2 vezes, uma vez sozinho como pré-candidato e a segunda vez junto com o vice dele, né? Como candidato. E tem episódio aqui, né? O Sérgio Lobac, você pode acompanhar aqui no nosso No Ar Podcast, ok? Lembrando que amanhã tem episódio ao vivo aqui no nosso podcast. A gente vai receber o candidato a prefeito de Bom Jardim, Marlos Jardim, com o seu vice Nivaldo da Farmácia. E a gente já recebeu aqui a Simone Capozzi, representando a chapa Paulo e Simone. E lembrando que o Afonso também foi convidado, junto com seu vice Ronaldinho, mas... de acordo com compromissos de campanha, eles não tiveram aqui presente no nosso podcast, ok? Só para deixar isso sempre bem frisado aqui no nosso episódio. E, Rebeca, como que faz para te acompanhar nas redes sociais? Então, Instagram, no momento eu estou usando mais o Instagram mesmo. Então, é @Rebeca_Lobac. Você vai ver lá, sou eu olhando para o alto, assim, olhando para o futuro de Nova Friburgo. E é só você me seguir, pode me mandar uma mensagem, direct, eu sempre respondo, tá bom? Beleza, quero agradecer também os nossos parceiros, SAF Assistencial, Free Online, também a Soneca Colchões, Daylab, são os nossos grandes parceiros aqui do nosso No Ar Podcast. Muito obrigado pela confiança sempre depositada aqui no nosso trabalho. Agradecer também a Thalia, que está sempre nos bastidores aqui do nosso No Ar Podcast. Agradecer também a sua mãe, que está aqui nos bastidores, que eu esqueci o nome da sua mãe, a Natasha, né? Está aqui nos bastidores. Obrigado. Só acompanhado de mulher bonita, né? Exatamente. E também o Brito, que tá aí também nos bastidores, né? Chegou agorinha. Não, você não. É só as mulheres que são bonitas. Nós dois aqui somos o caso à parte. Aqui, gente, beijo no coração e até o nosso próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau!